Hoje foi dia de conhecer o 01 dos documentários da Várzea. Knut mora em Guarulhos e tem uma relação muito bonita com o futebol amador. Já foi técnico e hoje conta histórias incríveis através de suas lentes. O Contrafluxo foi até a sua casa conhecer um pouco mais dessa grande trajetória nas quebradas de São Paulo. Deixa o like, família, comenta e compartilha pra geral, porque o vídeo está sensacional. Demorou? Vamos que vamos e um bom vídeo pra vocês. A gente vê só você contando as histórias de muitos atletas da Várzea, de muitas pessoas que de repente ali não tinham uma voz, não tinham uma visibilidade. Eu quero saber um pouco da sua relação com a Várzea. Você jogou? Você teve o sonho de ser jogador? Como é que é a sua relação com o futebol de Várzea? Eu tive, assim, acho que todo mundo teve o sonho quando era criança, né? Eu tive, não foi um sonho que eu levei pra frente, né? Mas eu joguei futebol na rua, joguei na quadra da escola, né? Gostava, eu era goleiro, né, na época. Goleiro, tem altura pra goleiro. Mas eu era péssimo. Mas eu gostava, entendeu? Igual toda criança. Uhum. E aí depois dessa época aí, dessa fase, eu parei um pouco, né, com essa ideia de futebol, fui fazer outras coisas da vida. Em 2014 que eu conheci a Várzea, né? Aí eu não vim como um jogador pra Várzea, né? Eu vim como um treinador, entre aspas, como um cara pra ajudar o time, que era um Guardiola da Várzea. Não gosto disso. Era o time da minha rua ali, né? Era os caras que andavam comigo, que colavam na minha casa. Time do meu irmão, inclusive, né? Daí eles estavam tendo um problema de como trocar os jogadores, né? Porque era tudo amigo, então ninguém queria sair, mano, durante o jogo. E aí, numa dessas, eu falei pra eles, mano, eu vou lá, tá ligado? Eu tava perdidão na vida, não tinha nada pra fazer, entendeu? Falei, demorou, eu vou lá, tá ligado? Vou dar uma força. E eu nem fazia ideia que existia essa bolha da Várzea, que existiam uns times grandes, eu não sabia de nada, mano. Eu só fui lá pra me divertir mesmo, pra tirar uma onda, pra beber com os caras, entendeu? E a gente chega aqui nos troféus do Cruz Azul, né? Você falou um pouquinho do Cruz Azul, Knut, mas conta mais um pouco da história, assim, né? Que você, junto com o Mika, que é teu irmão, que tá aqui também, ó, pega o Mika aí, pega o homem aí. Então, vocês que meio que fundaram o clube, né, querendo ou não, e, cara, é um clube que desde cedo tinha um marketing já diferenciado para clubes de Várzea. Conta um pouquinho dessa história e também dessa parte do marketing aqui, que chegou até o México. Esse marketing aí. Conta aí um pouquinho. Como a gente sempre gostou de mídia, essas paradas, flyer, vídeo, né? A gente começou a cuidar dessa parada, dessa parte. E aí começamos a ganhar alguns seguidores no Instagram, ao ponto de que quando a gente chegou nessa final, a gente foi uma da época assim, do auge, né? Que o bairro vivia o time aqui. Chegou essa notícia no Cruz Azul do México, mano. Os mexicanos lá... eles não gostaram muito de saber que tinha um Cruz Azul aqui, ao contrário do que a gente imaginou, né? Que se eles soubessem, eles ficariam felizes, eles não gostaram muito. Fizeram uma matéria, quando a gente perdeu essa Copa, fizeram uma matéria da ESPN do México, tipo assim, Cruz Azul vice até no Brasil, tá ligado? Eles têm meio que uma fama de vice lá, uma parada assim, mano. E aí os caras não gostaram, mano, mas a torcida abraçou nós, mano. Tipo, a gente já vendeu camisa pra torcedor do México, torcedor mexicano morando nos Estados Unidos, os caras compravam muito da gente. Meu irmão tava até mostrando um vídeo do cara no México usando uma camisa do Cruz Azul da Uniex, tá ligado? Perfeito. Então, essa é uma parte da nossa história, né? Essa aqui foi a primeira Macaco Louco, mano. Primeira Macaco Louco, a gente foi vice, foi onde começou a rivalidade do Dinho contra o Rony, ó, foi aqui, ó, foi nessa final aqui, ó. Eu acho que eu não sabia direito o que eu tava fazendo, sabe? Eu jogava FIFA, entendeu? Essa era a minha experiência, era essa daí. Eu sempre gostei de estratégia, de jogos, estratégias, essas paradas, entendeu? Mas você conseguir fazer isso, colocar isso em prática, é outros 500, né, mano? E mesmo limitado, a gente conseguiu chegar em algumas Copas, a gente conseguiu... Qual o nome do time? Cruz Azul. Cruz Azul. E aí, de início, era uma parada só pra ocupar a cabeça, pra trocar aquela ideia, fazer aquela resenha no pós-jogo, né? E aí começou a dar resultado. Vocês começaram a despontar nos campeonatos aqui da região. A gente começou a se destacar um pouco, sabe? Pela organização do time, pela algumas ideias inovadoras que a gente
teve na época. E aí... Por exemplo, fiquei curioso, né? Por exemplo, o nosso marketing era muito forte, sabe? Meu irmão sempre gostou disso, sempre gostei disso, então a gente tinha algumas ideias que na época não eram exploradas, sabe? A valorização do time e tudo mais. Tanto que um pouquinho antes da pandemia, quando começou a ter fotógrafos, né? Começou a ser mais comum os fotógrafos aparecerem, o Thiago estava começando. O Thiago, vocês devem conhecer, né? O Thiago, fotógrafo, hoje é uma das referências aí da Várzea. Ele é aqui do Palmira, aqui de perto. Ele estava começando também, então meio que ele veio para nossa diretoria e aí começou a despontar mais ainda as nossas ideias, entendeu? Porque a gente conseguia, de certa forma, contar um pouco da nossa história pelo Instagram ali, com as fotos que ele tirava, entendeu? Alguns flyers que ele fazia, não era nada assim, como é hoje, né? O nível que ele tem hoje, mas pra época, cara, ele já se destacava, já dava pra ver que ele era um prodígio. Isso daí ajudou muito o time também, sabe? Já tava à frente na questão de algumas ideias. Cheiro de novo aí, ó. Veio direto da lavanderia, o uniforme completinho aí do Cruz, ó. Até meião. Até meião tem aí, ó. Cara, olha. Que lindo, hein? Lindo o uniforme, tem até o relevo aqui no símbolo. Pô, uniforme sensacional do Cruz. Desde 2015, Cruz Azul Continental. Nada em prol do ego, hein? Como é que é? Deixa eu ver. Nada em prol do ego aqui, ó. Nada em prol do ego. É uma frase que eu sempre uso. Muito maior Olha que o Cruz que Azul legal. do México. Essa é a verdade. Que bacana. E aqui atrás, ó. Aí é onde a magia vai acontecer em breve, hein, Knut? Qual que é a ideia aí? Você falou que pode ser tanto para suas criações como para criações até de outras pessoas. É você alugar o espaço aí. Qual que é a ideia? O que você pensou aqui? Eu comecei a ter esse sonho de ter um espaço para poder gravar, né? Porque eu não tenho que ficar desmontando tudo, remontando, que seja um lugar que seja mais aconchegante para receber as pessoas do que em casa também, né? Porque eu gosto de gravar, quando eu vou gravar, eu gosto de gravar só eu e a pessoa que eu estou entrevistando, que eu acho que a entrevista fica melhor, o cara fica mais concentrado no que está falando e mais à vontade também, entendeu? Então eu comecei a ter esse sonho, aí tinha esse espaço aqui na casa da minha mãe, e aí a gente está construindo um estúdio aqui, né? Eu pretendo fazer minhas entrevistas, mas pretendo alugar ele também, para quem quiser, de repente, gravar alguma coisa com a câmera melhor, um áudio bom, entendeu? Então eu acho que ele vai servir para várias coisas, tipo um empreendimento aí, sei lá, né? Perfeito aí, ó, rapaziada. O take do futuro estúdio do homem. Na última competição eu tava morando em Minas, tava morando em Poços de Caldas. E eu vinha pros jogos, cara, os caras faziam vaquinha aqui pra eu vir pro jogo, os jogadores ajudavam, a diretoria. Eu vinha pros jogos, eu acho que eu viajei uns 4.000 km entre idas e vindas, sabe? Pra cá. Vinha pra treinar e voltava. Vinha pro jogo, fazer um bate-volta e ir embora pra Minas. Caraca. Sabe? Foi nesse campeonato, inclusive, que eu conheci o Mardônio, que é o rapaz que você me perguntou, que eu entrevistei, Sim. que infelizmente veio a falecer, né? Foi nesse campeonato que eu conheci ele. Quando eu cheguei, assim, no primeiro jogo eu não vim. Eu não estava mais no time, né? Eu tinha me mudado. E aí colocaram o time no campeonato. E no primeiro jogo, tipo, a administração do time não conseguiu montar um elenco, saca? Então chegou no jogo, tinha 7 caras, tiveram que pegar a cara da torcida para jogar nesse jogo e tal. E eu vendo isso de lá, eu fiquei meio sentido, entendeu? E eu pensei, porra, eu precisava tentar fazer alguma coisa, saca? E aí conversei com meu irmão, a gente pegou o time, né, no meio do campeonato e fomos tentando. E o Mardoni já tava lá. Sabe o que eu acho curioso, Knut? Que durante a nossa conversa ali no WhatsApp, você disse que era um cara tímido, que não tinha uma dificuldade com câmeras, mas eu acho completamente ao contrário. Você fala bem, você é desenrolado, e para um cara ser técnico, ele tem que transmitir os pensamentos dele pra galera e a equipe comprar a ideia. E você realmente acha que você é um cara que tem essa timidez e que tem essa dificuldade de falar? Porque eu acho completamente ao contrário. Cara, eu não fui tímido durante a minha vida inteira, assim, minha adolescência. Que eu sempre tive personalidades diferentes. Então, cada dia eu sou uma pessoa totalmente vários diferente. Eu também sou assim, vários eu. E quando eu bebia, eu me tornava um cara extrovertido, entendeu? Simpaticão. Falava com todo mundo, era amigo de todo mundo. Só que depois, tipo, um dia depois daquela bad, sabe? Sim. Aí eu ficava
mais retraído, mais deprê, assim, e aí quando eu parei de beber, eu acho que ficou só essa parte em mim e ela foi tomando conta, entendeu? Então, hoje em dia, eu não me sinto à vontade, sabe? Eu não me sinto à vontade de pegar meu celular aqui e começar a gravar e fazer falar. um stories, né? E quando eu reassisto, eu não acho que tá bom, entendeu? Então, eu não gosto de me ver, entendeu? Então, por isso que eu não gravo muito, não tenho não tenho esse comportamento, sabe? Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Tanto que nos seus conteúdos o foco é o entrevistado, você prefere não... E eu acho que essa minha deficiência é que fez o conteúdo, de certa forma, assim, ficar mais legal, né? Porque o foco é totalmente na história do cara, eu não falo absolutamente nada. Até eu sinto que alguns caras, eles chegam meio assim, inseguros, sabe? Mas depois eles começam a se soltar mais e eles começam a falar, porque eles entendem que é sobre eles ali, sabe? Então, depois de uns 5 minutos de gravação, começa a ficar mais legal, sabe? Knut, assim, o Cruz Azul hoje tá com uma nova ideia de projeto também, que você colocou aí no ar recentemente, você com o Habib de novo aí, né, emplacando mais um projeto. E, cara, conta um pouquinho pra gente desse projeto novo, que é, na verdade, aquilo. É possível fazer um time de várzea a custo zero? Ou seja, cara, nem transporte, nem água vai comprar. Nada. O Knut falou que é nada. Nem água vai comprar, é isso? Nem dinheiro com lavagem de uniforme, nada. A gente vai ter que todo mundo se virar com o que quiser fazer, tá ligado? Então a ideia do projeto é tentar mostrar se ainda dá para montar um time competitivo ou não. Então a gente não sabe também o que vai acontecer. Então a gente não sabe se vai chegar lá no dia do jogo, os caras vão tudo faltar porque tiveram que ir em outros compromissos, né, que eles iam ser remunerados. Se a gente vai conseguir de fato montar um time, então a gente não sabe também o que vai acontecer, né? Estamos em busca de jogadores aí. Perfeito. E nessa busca aí de jogadores, você acha que vocês vão achar também aqueles caras que são os talentos escondidos? Vamos supor, né? Às vezes o cara não é nem consagrado na várzea, mas é um cara que tá, cara, disposto a ter uma visibilidade, por exemplo, né? Você acha que com isso você consegue, né, com essa visibilidade? Porque a gente falou, né? Você é um cara que é muito bom de edição, de vídeo, do marketing, né? Então você acha que com isso você consegue atrair esses talentos, assim? Eu acho que esse projeto, ele é mais interessante para os jogadores que são bons aí, que têm um talento e que estão meio escondidos aí, ou estão tentando fazer um nome ainda na várzea, entendeu? Eu acho que esse projeto pode ser o foco para esses caras, entendeu? Porque pode ser uma via de mão dupla ali, né? Eles vêm para ajudar o time, mas eles acabam se ajudando, aparecendo. Eu acho que é muito bom para eles, porque tem muito cara bom, de repente o cara tá na barca, né? Tá aí nos grandes times, mas ele não tem ainda a confiança do treinador, não tem aquele nome, então ele não vai ser um cara que vai ser utilizado nos grandes jogos, entendeu? E aqui é um projeto que ele pode ter essa oportunidade de mostrar que ele sim é decisivo, né? E qual que vai ser o seu papel nesse projeto? Assim, você vai ser o cara do marketing, da visibilidade, mas também vai ser treinador? Como é que vai ser isso? Não, meu Deus me livre, mano. Eu me aposentei de todas as funções que eu tenho que lidar com muitos seres humanos, cara. Perfeito. Eu vou só cuidar das filmagens, da parte artística ali, né, da divulgação e tudo mais, mas quem vai ser a comissão técnica vai ser o Portuga e o Robson Gordão, né, que eles são fechados. Legal. E tem mais um outro garoto que é do Cruz Azul aqui já, que vai ser meio que o auxiliar deles ali, que é o Gabs. Então, essa é a comissão técnica por enquanto, né? Não sei se pode mudar, né? Pode ser que eles saiam, pode ser que eles fiquem, não sei. Várzea, campeão, tudo mais. Em algum momento você largou o seu status de técnico. Uhum. Em que momento entrou a criação de conteúdo? Em que momento entrou a contação de histórias aí da galera da Várzea? Essa parte de criar vídeo, de criar coisas, assim, eu acho que é uma parada que ela sempre teve em mim, sabe? Essa ideia de, né, ser um idealista de começar projetos, não só de futebol, não só de vídeo, mas assim, eu gosto de música, eu toco alguns instrumentos, entendeu? Eu falei pra você. Eu faço um monte de coisas, assim. Eu falei pro Tom, o Tom está aí, ó, executando ali a parte técnica. Quando eu te vi, desculpa te cortar, não falei, mas ele tem a cara de guitarrista de banda de hardcore, anos 2000. Você viveu esse momento, hardcore, anos 2000? Eu era meio novo, né, nessa época aí, anos 2000, né, eu era novão, né, mas assim... Você tem quantos anos? Eu tenho 33. Eu também. É que eu acho que eu era mais
minha parada era, nessa época, era mais videogame, umas paradas assim, entendeu? Mas inclusive nessa época, onde eu aprendi a tocar, meu primeiro instrumento foi na igreja, né? Então provavelmente nessa época eu também, somos irmãos. Comecei a tocar violão na igreja. Eu aprendi flauta transversal. Então era como é que é lá? Congregação. Exatamente. Você vê, pelo instrumento eu sei que igreja que é. Como eu tava dizendo, eu vim capengando na arte aí por várias coisas, entendeu? Sempre gostei disso, sempre gostei de escrever, sabe? Escrever músicas, escrever textos, coisas assim, era como eu... Me identifico. Era como eu me expressava. Isso me ajudou muito, sabe? Essa necessidade de ter algo a dizer, uma história para contar. Eu acho que o cara que ele tem a veia artística, ele gosta de mostrar, sabe, a parada que ele criou ali. Eu acho que isso faz muita diferença. Pra mim faz muita diferença, sabe? Se eu editar um vídeo aqui, não é pelo status ou sabe, pelo feedback de alguém te elogiar, mas assim, você faz uma parada, você tá tendo aquele sentimento com aquele vídeo e você mostra pra alguém, sabe? E aí você vê que de repente alguém ficou impactado com aquilo também. Então essa pra mim é a parada mais mágica que tem. E a sensação de você ver pronto e falar, nossa, que maneiro esse trampo que eu fiz. Eu sempre curti muito o vídeo, mano. A primeira vez que eu mexi com um vídeo, assim, foi no comecinho do YouTube. Eu já tava fuçando, já pensava em fazer algum canal. Sabe aqueles planos de adolescente que nunca sai do papel, sabe? E eu nunca conseguia ter a estrutura que eu achava necessária. Eu sempre fui um cara que tem toque com as coisas, entendeu? Então, se eu fizer um vídeo e tiver um áudio meio estranho, eu não vou conseguir gostar dele, saca? Então, assim, eu nunca conseguia desenrolar. Daí, quando eu tava... nos últimos anos de técnico, né, do Cruz Azul, eu comecei a curtir muito documentário, assim, sabe, mais a fundo. Eu falei, eu vou fazer uns documentários aqui. E aí eu falei, vou comprar uma câmera, né? Vou correr atrás de comprar uma câmera e vou pra cima. Daí apareceu um cara que ele trabalhava tipo nas empresas assim de reciclagem, sabe? Recebe lixo e tudo mais. E aí, por algum acaso, ele achou uma GoPro, mano, no lixo. Alguém, por algum motivo, jogou fora sem querer, né? Tava funcionando perfeito. E aí ele vendeu pra mim, acho que na época ele queria uns R$800, alguma coisa assim. Tava começando a pandemia, cara. E aí ele me vendeu baratinho, tipo uns 500 conto, mano. Na época eu consegui comprar. Aí eu falei, agora eu vou voar, mano. Agora eu vou pra cima, vou fazer meus vídeos e tal. Fui no campo, gravei umas coisas. Não entendia nada, sabe? Não sabia usar direito a câmera, não sabia nenhuma configuração, nem nada. E aí eu gravei. Quando eu cheguei em casa para colocar no computador para editar, mano, nem abri os vídeos, entendeu? Meu computador ele não tinha capacidade para abrir vídeos 4K. Então, tipo, você clicava no arquivo e ele não abria, mano. Aí, muito pesado. E aí eu tive que parar meu plano de novo, né? Porque não tinha como comprar outro PC. E aí eu acabei vendendo a câmera nessa mesma pandemia, porque fiquei apertado também, então não me serviu de nada, tá ligado? Eu só gravei umas paradas que eu nunca usei, nem sei onde tá esses vídeos. É o QG do homem que noite. E ele, antes de mostrar aqui o local de trabalho, ele mostrou essa parada aqui que tem um valor simbólico. Fala pra gente. Isso aqui ele ficava colado no meu computador aqui. Ele caiu, né? Acabou a cola dele, ficou anos aqui. Mas isso daqui é da última final que a gente participou, o Cruz Azul, né? E era um lema que a gente vinha usando ali, porque nosso time era um time que acreditava muito em Deus, né? Então a gente usava esse lema, né, durante a Copa. Quando chegou a final e a gente ganhou os uniformes, a empresa que fez o uniforme pra gente era um uniforme padrão, né, da final da Copa. Eles não quiseram colocar essa frase. E como era uma parada religiosa, a gente se sentiu um pouco ofendido, né? Então o que a gente fez? A gente chegou no vestiário no dia do jogo, né? Cada um foi e escreveu, mano. Cada um escreveu. Vários tinham outras escritas, nomes de familiares, coisas assim, mas o principal que estava escrito era essa frase. E se você olhar na foto do time ali, você vai ver que tá todo mundo com isso colado nas costas. A gente colou em cima do barato do patrocinador, saca? E daí eles fizeram a gente arrancar, a gente não queria entrar em campo. Daí a gente chegou num acordo, os jogadores colocaram no braço. Então se você olhar durante o jogo, tá todo mundo com isso no braço. O Mardoni, inclusive, tava. Caramba. No final. E aí foi uma parada que foi tão simbólica pra mim que quando acabou o jogo eu tirei da camisa e colei no meu computador, entendeu? Então, enquanto eu trabalhava... Tem até a marca aqui, ó.
Da cola. Porque sempre tem, né, uns momentos difíceis do dia a dia, então era uma parada assim que às vezes, quando eu tava meio frustrado e tal, era uma parada que me motivava. Porra, bati o olho e lembrava desse momento feliz e de conquistas. Cara, muito legal essa história, o Knut. E fala um pouco aqui você que assiste os documentários do Knut, as entrevistas, ele capta as imagens e é aqui que a magia acontece. É aqui que ele edita. Fala um pouco aqui do seu... Esse é o meu primeiro computador, né? Esse computador aqui foi meu pai que me ajudou a montar na época. Ele me emprestou um cartão, né? Ele parcelou lá para eu conseguir pagar. Hoje em dia eu dei uma tunada nele, coloquei umas outras peças, mas é o mesmo gabinete, é com isso que eu comecei. É o primeiro teclado que eu consegui comprar, o primeiro mouse que eu consegui comprar. Então, minha vida mudou, mano, com esse computador aí, cara, sabe? Comecei do zero com ele. Hoje eu consigo sustentar a minha família, né? Pagar o aluguel dessa casa aqui, tudo com o dinheiro de trabalhar com edição de vídeo, mano. É o único trabalho que eu tenho hoje. E foi sentado aqui sonhando, mano, entendeu? Cara, desculpa te cortar, mas as pessoas têm que encarar como uma profissão, um CLT, porque muitas vezes acha que vídeo é o que você vai fazer quando você tem vontade de fazer, quando você tá afim de fazer. E o cara que trabalha na padaria, ele vai na padaria segunda, terça, quarta, quinta. Eu sei que você deve ter sua organização, mas você tem que encarar com seriedade e responsabilidade. Nem todo dia você tá com vontade de editar vídeo, mas é o seu trampo. Sim. Você tem que fazer. Então, que dica você daria pra galera que quer entrar nesse audiovisual e que quer ter resultados? O que você diria? Cara, eu acho que a principal coisa pra qualquer pessoa que quer fazer qualquer projeto fora da caixa, mano, é sair da inércia, cara. Só começa, entendeu? Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito pra começar e esse momento muitas vezes não chega, entendeu? Então você tem que fazer o que você tem e acreditar, mano, que você pode realmente chegar onde você quer, porque a gente não acredita, mano. A gente acha que as coisas boas vão acontecer só para as outras pessoas, igual as coisas ruins também, né? A gente acha que só outra pessoa vai ficar doente, só vai acontecer tragédia com os outros, e não é, cara. Sabe, você alcança as coisas que você se dedica fazendo. Um pouquinho todos os dias, tipo um trampo de formiguinha mesmo, entendeu? Ninguém vai começar grande, ninguém vai começar experiente. Se eu assistir aqui os primeiros vídeos que eu gravei na vida, mano, com certeza eu vou sentir vergonha, assim, e ficar meio constrangido, porque na época eu achei que era bom, mas aí eu fui aprendendo, evoluindo, e hoje se eu assistir eu vou achar que é ruim. Isso faz parte do processo de evolução, sabe? Então, muita gente nunca tenta nada na vida novo, sabe, por medo de dar o start. Então eu acho que esse é o conselho que eu daria pra quem quer fazer qualquer coisa diferente, sabe? Não deixa que o medo do fracasso te impeça de ser um sucesso. É isso aí. A peneira tá rolando pra quem quiser fazer parte da equipe? Tá rolando a peneira ainda ou já tá fechado o elenco? Não, fechado. A gente tem uns 5 jogadores só. A gente vai... Qual que é a minha ideia agora? É criar um dia, um jogo treino, alguma coisa assim, pro Robson e o Portuga virem aqui assistir as peças que a gente tem, para eles decidirem quais eles querem usar e quais eles acham que não cabe para esse projeto, e daí eles começarem a caçar os jogadores, trazer alguns amigos, não sei, ver os caras que vão aparecer, né? Então a montagem do elenco vai ficar mais sobre a opinião deles mesmo, entendeu? Ah, maravilha. E falando de projetos aí que impactem, você fez um grande projeto que foi o Segunda Chance, né? A gente viu jogadores aí indo para times profissionais, você junto com o Habib. Como é que foi essa ideia? Você que deu a ideia pro Habib, aí o Habib aumentou essa ideia, né? Pelo que a gente viu ali. Foi mais ou menos por aí, é isso? Minha ideia era encontrar algum jogador e tentar fazer, tipo assim, preparar esse cara para ele estar pronto para um teste, assim, vamos se dizer, né? Tipo, chega ali, vai fazer um teste num clube e ele tá de fato pronto para ser aprovado, né? Porque é a dúvida que a gente tinha na época, né? Pô, será que um cara que é bom na Várzea aqui, ele renderia alguma coisa no Profi? Então era essa charada que eu queria resolver, entendeu? E quando eu levei essa ideia pro Habib, ele começou a incrementar coisas. Ele falou, não, vamos ter uma mansão, vamos ter um time. Eu falei, mano, tipo assim, eu trabalho com criação de conteúdo, eu sei o quanto demanda de tempo e de estrutura para você fazer um projeto maior, né? Então eu sempre penso nas coisas, tipo,
do que tá ali nas minhas mãos, né? O que eu posso fazer que só depende de mim. E aí ele veio com essas ideias de fazer isso, fazer aquilo. Aí no começo do ano veio a ideia de montar uma seleção para jogar contra o São Caetano. Então as coisas foram surgindo, sabe? Mas muita ideia da cabeça dele também. Perfeito. E nisso, né, que vocês montaram a seleção para jogar contra o São Caetano, teve uma visibilidade muito legal, né? Primeiro também porque você foi colocando vídeos lá e você tem esse dom, né? Acho que é realmente um dom, né, cara? Além de todo o seu esforço, óbvio, né? Você tem esse dom de transmitir mensagens de uma forma espetacular. E isso trouxe uma visibilidade para esses caras. Então, por exemplo, você pega hoje o Habib e o Josué estão lá no Blumenau, né? O Caio já passou pelo São Caetano, o Fabinho tá lá. Então, como que você se sente sendo, talvez, cara, um dos elos fundamentais nessa construção para esses caras, né, que realmente, óbvio, o Habib também teve uma participação muito grande, mas você tava lá, cara, sendo o cara que mostrava esses caras pro mundo. Como que você vê isso, assim? É bastante gratificante, né, quando você vê que algumas ideias da sua cabeça, elas acabaram ajudando outras pessoas no sonho delas, né. Então eu me sinto contente sempre que eu penso nisso, e é meio que você acaba criando um laço com esses caras que passam assim pelo canal, como se acaba virando um parente. Então eu continuo acompanhando eles, eu converso com eles, entendeu? Ainda tento acompanhar o máximo que eu posso, às vezes tento aconselhar numa coisa ou outra. Então você acaba virando meio que íntimo, né? Fica próximo dos caras, porque pô, você vê a parada saindo do zero, né? O cara com um sonho ali, de repente ele tá jogando, mano, comemora os gols do Fabinho como se fosse meu mesmo, entendeu? Meu sonho maior era, tipo assim, se eu pensasse longe, pra frente, falava assim, um dia alguém importante, alguém famoso, alguém com grana, vai achar que eu tenho talento e vai me contratar. Esse que era o meu... Você usava o seu trabalho como portfólio pra alguém, de repente, olhar pra você e te contratar. Quando eu comecei esses documentários, eu queria fazer meus documentários, mas assim, eu não imaginei que minhas contas elas iam alcançar tantas pessoas, que tantas pessoas iriam assistir. Então, era mais para ser um portfólio mesmo, entendeu? Tipo assim, eu sou documentarista, tá aqui meus vídeos, entendeu? Entendi. Como é que é feito a sua relação de entrevistados? Como é que você pensa, vou falar com esse, vou falar com esse? Porque a entrevista do Nego Marcos é absurda. As pessoas você que tá assistindo aí e não assistiu, clica no link aqui na descrição, porque a entrevista do Nego Marcos é muito boa, ele tem uma oratória muito boa que te prende. A do outro rapaz que morreu de moto também, que eu esqueci o nome. Mardônio. Então eu quero saber qual que é a sua relação com o Papi e como é que é o seu processo de escolha dos entrevistados, dessas histórias que você conta no seu canal. Tá. Eu acho que a parte dos entrevistados eu acho que é mais simples, eu vou responder ela primeiro para não esquecer depois. Mas assim, basicamente... quando eu decido fazer uma entrevista é porque eu tenho curiosidade de saber aquela história. Esse é o principal critério para eu querer gravar com alguém, é esse, sabe? Tipo assim, eu vi esse cara, por exemplo, o Nego Marcos. Eu sempre tive muita curiosidade sobre histórias do Carandiru e essas paradas. Eu nem sabia que a história dele era tão densa, sabe? E como chegou até você a história dele? Foi porque ele participou do podcast do Thiaguinho, Além das Palavrinhas. Sim. Entende? E aí eu já tinha assistido, né? Já tinha achado da hora as histórias dele sobre o Carandiru, sobre o futebol lá. E minha ideia, na verdade, era fazer uma entrevista com ele só sobre Carandiru. Não era pra falar nem de futebol nem nada, sabe? Só da prisão mesmo. E no dia a gente ia, inclusive, onde... Ele foi sua primeira? Não, eu acho que foi talvez a terceira ou quarta, acho que a quarta entrevista que eu fiz, né? E no dia a gente ainda ia no Carandiru lá, né? Pra ele, tipo, tá ali, né? Revendo o espaço, me explicar como que eram as coisas na época. Mas era Dia dos Pais, cara, e não deu tempo, saca? Então a gente não conseguiu ir pra lá. A entrevista dele, eu acho que de material bruto tinha quase 4 horas. Nossa... E ele fala bem, né? Gosta de falar. Fala bem, mano. Fala bem, gosta de contar a história. A gente só acabou a entrevista porque a gente cansou de trocar ideia, mano, sabe? Eu cansei de perguntar e ele cansou de responder, mano. E aí acabou a entrevista, porque ainda tinha muita história, sabe? Ele é um cara que tem uma boa prosa, né? Ele gosta de contar a história, ele é bom, mano.
E então, assim, eu nem sei todas as histórias dele. Mas cada hora ele aparece uma pérola nova dele. E eu soube que ele faz stand-up comedy também. Faz. Ele é muito talentoso, mano. Ele é muito talentoso, sabe? Pra várias coisas. Eu já convidei pessoalmente pra alguns projetos, mano. Infelizmente ainda não deu certo nada entre a gente. Né? Porque ele é maluco, eu também sou. Então, às vezes, o nosso caminho diverge, né? Mas, puta, ele é um cara muito talentoso, mano. E aí, basicamente, esse é o meu critério para entrevistar pessoas, sabe? Tipo, eu tenho curiosidade de saber como é que as coisas aconteceram na vida desse cara, entende? Por você consumir muito esse conteúdo de entrevistas e tal, de repente você tá assistindo uma parada, aí você pensa, legal a história desse cara. Então é isso, você tá sensível ao que você tem consumido, ao que tá à sua volta, e através disso você chega nos seus entrevistados. Exatamente. Eu sei que é difícil escolher uma só, mas qual que mais te marcou? Dessas entrevistas que você fez, assim, tem uma ou um top 3 de histórias, assim, que você fala, mano, essa história podia virar filme, essa história, caraca, me surpreendeu. Mano, eu acho que, assim, todas as histórias, elas foram especiais de alguma forma, pra mim, pessoalmente, né? Mas eu não vou responder isso porque, né, é uma resposta que não faz sentido pro vídeo, né? Tipo assim, eu vou tentar imaginar... A galera não vai ficar chateada, eu acho. Não, eu acho que não. De repente, a obra pronta, assim, porra, esse vídeo entregou. Tem dois vídeos, assim, em si, que eles me marcaram muito, né? O primeiro, óbvio, é o do Mardônio, né? Porque ele era um amigo pessoal meu e que veio a falecer depois e que a gente quase não gravou. Porque a gente estava marcando desde o ano passado, desde dezembro do ano passado. E você vê como eu sou no WhatsApp, né? Às vezes eu respondo, às vezes eu desapareço. Então eu mesmo não consigo fazer minha agenda direito, sabe? Fica uma bagunça. E ele também tinha uma vida corrida. Então a gente não estava conseguindo marcar uma data. Mas aí o dia que a gente marcou era um domingo, mano, tava uma puta chuva, ele foi jogar em Mauá, então ele fez um puta esforço de vir pra cá, ele chegou aqui já era 6 da noite, sabe? Ele quis vir muito. Eu falei pra ele no dia, eu falei, mano, se você não quiser vir, né, pra não tomar chuva, porque tá tarde, você deve estar cansado, pode ir, outro dia a gente faz. Então, pode ser que a gente nem tivesse gravado. E depois que houve essa fatalidade com ele, eu percebi, né, que meu trabalho ele é a longo prazo e ele tem um outro sentido, sabe? Não só dos views, não só de estar na internet, não só de crescer, mas ele tem um sentido de congelar o tempo, né? E esse cara, ele tá lá pra família dele ali, ele contando a história dele pro resto da vida, saca? Então, eternizou aquele momento. Ficou pra sempre lá, sabe? E no dia, a gente gravou aqui, acabou a gravação, sempre me perguntam quando acaba a gravação, porque eu não faço o final do meu vídeo, né? Não falo, agradece aí e tal. Então, eu acabo a gravação do nada. E isso faz os caras ficar meio inseguros. Então, sempre que acaba a gravação, os caras falam assim, pô, mas aí, ficou bom? É que parece que passou tão rápido, né? Saiu umas coisas legais. E ele me perguntou isso daí, né? No dia que a gente terminou de gravar, eu falei pra ele, não, mano, ficou da hora sim, mano. Mas você vai ver isso daqui uns 30 anos, quando você tiver com teus filhos, teus netos lá, e aí você vendo, você jovem, contando sua própria história, de histórias às vezes que sua memória já apagou, sabe? E você vai poder mostrar isso pros seus filhos, seus netos e tal. E aí ele olhou pra mim assim, né? Ficou feliz, mano, tipo, do jeitão dele, e falou, puta, pode crer e tal. Tomou uma água, conversou mais uns 10 minutos comigo, foi embora, mano. Foi a última vez que eu vi o cara, sabe? Então, depois que aconteceu isso com ele, eu percebi que esse trabalho ele tem uma outra função que eu não imaginava, né? Então isso me marcou muito. Teve uma outra entrevista que também foi muito marcante pra mim, que foi a do Josué, né? Que eu também... É bizarra a história com ele, porque... Assim, eu conhecia, né, como um cara doidão. Tipo, na várzea, às vezes que eu tinha trombado com ele, era completamente maluco, né? Só falava groselha, entendeu? Era um cara muito engraçado também. E tava naquela fase de revoada, de jogador, né? E baladeiro. Então foi assim que eu conheci. E aí passei um tempo sem vê-lo, né? Ele tava meio sumido da várzea, tava sumido do futebol.
E aí eu falei, pô, esse cara tem uma história interessante. Eu lembrei que ele jogava no Palmeiras e tudo mais. Falei, mano, será que esse cara, consigo falar com ele? Era de madrugadão, assim, era umas 4 horas da manhã. Você aciona pelo direct do Instagram? Como é que você chega no cara? Dou um toque, ou às vezes eu falo com alguém que eu sei que conhece essa pessoa, entendeu? Depende muito da pessoa, né? Se eu conseguir falar com o cara, eu falo, mas se eu não conseguir... Porque às vezes o direct cai num limbo ali que é difícil de achar, mas se tiver alguém que conhece, já é uma ponte mais certeira de conseguir falar com a pessoa, né? Sim. E aí eu fui procurá-lo, né? No Instagram mesmo. Quando eu tive essa ideia, eu fui procurá-lo. E eu acho que na época eu tinha uns 10 mil seguidores, assim, sabe? Eu tava bem começando mesmo. E aí ele... Quando eu achei o Instagram dele, ele já me seguia, mano. Eu nem sabia, entendeu? Porque eu não acompanho muito as notificações. Então eu nem sabia. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, mano. Deu 1 minuto ele me respondeu. Ele tava acordado assistindo uns louvor lá, entendeu? Ele tinha acabado de se converter, mano. Olha o time perfeito. E na época, muita gente não tava acreditando nisso dele, entendeu? O pessoal achou que ele tava meio de tiração ali, tipo, que se converteu porra nenhuma, entendeu? E aí eu mesmo não acreditei muito, sabe? Eu fui lá gravar com ele, e aí eu imaginei, mano, ele tá metendo essa aí de evangélico pra de repente o pessoal voltar, dar uma credibilidade pra ele, porque ele... Assim, o Josué, ele chegou numa fase que ele tava tão largado, mano, que ele começou a perder espaço nos times, entendeu? Porque ele chegou na várzea, mano. Chegou não, né? Ele sempre foi varziano. Mas assim, ele despontou, né? Porque ele tava no Barro Branco, foi campeão da Pioneer novão, né? Então, ele era um grande jogador. E aí ele tava meio no momento em baixa. E aí comecei a conversar com ele e conhecer a história dele, mano. E é uma história de filme. Muitas pessoas me perguntam assim... Né? Quando falam do Josué, me perguntam se ele é gente boa, se ele não é. E eu sempre falo, mano, o Josué, só dele não ser um psicopata, um maluco, ele já é um vencedor, cara. Mas é um moleque que ele venceu na vida porque ele tem um coração bom, mano. Sabe? Ele é um cara que, se ele colar aqui, mano, ele trocar uma ideia com você vê que ele tem um coração bom. Como que é o Habib fora do campo? Como que ele é, cara? Ele é o cara que traz essas ideias mais grandiosas, né? Ele é um cara mais idealista. Como que é o Habib aí fora das 4 linhas? Você, que é meio quase sócio dele, né? Fazendo esses projetos legais aí, vocês dois juntos. Ele é um cara que ele não tem medo de arriscar as paradas, entendeu? Eu sou uma pessoa mais pé no chão, assim, né? O Habib, ele quer fazer, quer tirar tudo do papel, entendeu? Ele é meio mais pra frente, né? E esse projeto do Cruz Azul agora é mais pra cobrir essa lacuna, né? Que ficou, porque como ele tá em Santa Catarina e eu tô em São Paulo, a gente não tá conseguindo gravar, não tá conseguindo produzir, né? Então eu tentei pensar em um outro projeto para substituir por enquanto Segunda Chance, enquanto a gente não está trabalhando junto. É uma coisa que não depende só dele, né? Porque o projeto chama Segunda Chance com o Habib, não faz sentido fazer sem o Habib, sacou? Aí esse projeto já é diferente, ele pode estar aqui, mas está mais ausente, né? Eu estou fazendo um documentário do Marconi também, contra o Apache, né? Tem uma parada que eu já estou alguns meses aí, eu acho que 2 meses já trabalhando nisso também. Então eu tô estacionado nessa parada aí. Não, bacana. E esse projeto do Marconi contra o Apache, cara, eu vi alguns teasers assim que você colocou. É muito interessante a gente ver a rivalidade, né? Porque os caras não conseguem nem falar o nome do outro time. O cara não consegue falar, né? Ele é do Marconi, não consegue falar o Apache não consegue nem falar o nome do Marconi, ele fala o outro time, não sei o que. Né? É muito interessante, né, isso aí. Sim, é uma rivalidade diferente. O dia que eu fui na Marconi lá, né? Eles estavam me mostrando onde que é a sede deles, onde que era a sede do Apache, onde aconteceram algumas tretas, coisas assim históricas que aconteceram. E eles me falaram que teve uma época que eles tiveram que dar um break porque as crianças estavam tretando na escola, mano. Olha aí. Por causa da rivalidade. Então, tipo assim, você ia com a camisa do Marconi lá, os moleques do Apache te hostilizavam, entendeu? E aí eles tiveram que intervir, mano, porque tava tomando uma proporção que não era mais saudável, né? E o interessante de uma rivalidade é que eles são tão próximos ali, né? A quebrada deles, que eles se conhecem. Nas quartas de final, você vê que teve um princípio de confusão ali no fim do jogo, mas, cara, eu acho que não foi pra frente aquilo ali, porque de fato eles se conhecem. Você vê que a maioria das pessoas tentavam separar, apaziguar. Talvez se fosse 2 quebradas diferentes, talvez teria tido uma confusão, sabe, generalizada. Então você percebe que eles se odeiam ali no futebol, mas os caras convivem ali, né? Se são conhecem. Irmãos, né? Eu não sei se irmãos, mas tipo assim, tem caras que são amigos de infância dos dois lados, entendeu?
Você falou de propósito, qual que é o seu propósito como um documentarista? Cara, eu não saberia te explicar, mano. Quando eu imagino isso, eu penso no meu trabalho mais a um longo prazo hoje em dia, né? Tipo, eu tento imaginar como as coisas vão estar pra mim daqui 30 anos, quantas entrevistas eu vou ter feito, entendeu? Então, assim, eu gostaria de me tornar uma referência desse tipo de matéria underground, sabe? De matérias que às vezes as pessoas não têm tanto interesse de ir atrás, que não tem tanto hype, mas que tem uma história ali, sabe? Knut é seu nome mesmo? É um apelido, cara, que eu uso desde, sei lá, 2012, por aí. Mas é algum personagem? Aleatório, cara. Aleatório? Aleatoríssimo, Aleatoríssimo, mano. Foi uma época... Essas épocas de MSN, essas Você paradas... precisava de um nick? Nickname? Uma menina colocou esse nome, era escrever de uma outra forma, eu achei interessante, comecei a usar, e aí coloquei no Facebook... E aí começaram a me chamar pelo nome do Facebook, entendeu? E aí até minha mãe me chama assim, meu irmão, entendeu? Todo mundo chama de Knut. Você fala seu nome ou não? Meu nome é Jones. Jones? Eu não sabia. Você sabia? Não. Meu moço, falamos de bastante coisa. Coisa linda. Papo e coisa linda. Ah, tá. Eu Ele se perdeu no caminho, né? Eu me perdi, cara. O papo... Nossa, que eu também fui embarcando em outros assuntos também. Você vai provocando, você vai entrando. O papo, mano, é o seguinte, eu tinha conseguido uma câmera, sabe? Eu ganhei uma câmera de um brother meu, ele morava nos Estados Unidos e ele tinha uma câmera lá que, mano, pra eles essas coisas é muito acessível, né? E tipo, ele não usava, já tava obsoleto, ele comprou uma melhor. E ele me vendeu baratinho, ele acabou quase que me dando a câmera. E aí eu peguei essa câmera e falei, pô, preciso aprender, cara. Preciso aprender porque eu tava só editando. E eu imaginei, assim, o conteúdo nunca chegava pra mim como eu gostaria que ele fosse filmado. E eu comecei a perceber que se eu tivesse a câmera e filmasse também, isso poderia me abrir portas, entendeu? Porque às vezes você quer contratar tudo, sabe? Você vai num cabeleireiro, aí se ele fizer a barba já melhor, entendeu? Você não vai lá só pra fazer a barba, geralmente, entende? Então eu pensei, pô, eu acho que eu preciso de uma câmera, vou aprender. E aí ganhei essa câmera, comecei a fuçar ali, mas não tava desenrolando, sabe? Eu achava meio tedioso ficar estudando ali, mexendo nas configurações, então eu não tava... eu percebi que eu não ia sair daquilo ali se eu não fizesse um projeto real, entendeu? Sim. Que foi a mesma coisa quando eu comecei a aprender a editar. Eu já fiz um canal e comecei a fazer os cortes e aí que eu fui aprendeu na prática. Na marra. E aí eu falei, mano, preciso arrumar alguma coisa pra fazer, algum canal, alguma parada. Só que eu sempre tive essa parada de não gostar de aparecer, nunca me vi como um talento pra isso, sabe? E aí tava assistindo uma final no Várzea ao vivo, mano, quem tá lá na transmissão lá, o Papi lá no meio do campo lá, falando um monte de loucura. E o Caixa, né, que é o comentarista, mano, rachava, mano, e eu em casa dava risada pra caramba. Ele foi tirar uma foto com a arbitragem. Tipo, ele entrou no meio assim, ficou todo tortão, mano. Acho que eu lembro disso. Eu rachei o bico em casa, mano. Eu falei, mano, vou gravar essa tela aqui, vou fazer uma edição, mano, vou mandar pra esse mano aí. Mandei pra ele. Ele achou da hora a edição, postou no Reels dele. Tipo, na época, pra média de views que ele tinha, esse vídeo tinha dado umas 5 vezes mais views, tá ligado? Aí ele gostou disso daí, né? Aí a gente começou a conversar, eu falei, mano, você devia ter um canal, mano, você tem talento. Até então ele não tinha canal. Não, ele não tinha, ele era repórter de quadro, de campo, sabe? Tipo, repórter de intervalo, assim, esse era o trampo dele, né? Ele já tinha feito um vídeo no canal do Cartoloco, mano, que ele substituiu o Cartoloco num vídeo, na final da Pioneer, e aí eu já tinha assistido esse vídeo também, eu falei, mano, você tem um dom pra essa parada, mano. Você deveria fazer um canal e tudo mais. E falar, mano, esses bagulho de canal não dá bom, mano. Sabe, o que dá bom é Instagram, esses bagulho aí. Eu postei lá uns shorts uma vez, não deu nada. Eu falei, não, mano, o YouTube tem que saber trampar, mano. Se você não fizer dessa forma, aí é difícil entregar mesmo. Falei, vamos fazer um teste aí, mano. Ele falou, vamos ver, tá ligado? E ficamos nessa uns 2 meses, eu acho. Tipo, trocava ideia de vez em quando e tal. Até que a gente decidiu gravar o primeiro vídeo, mano. Aí eu comprei um microfonezinho também que eu não tinha, comprei umas outras paradinhas lá que eu achava que ia precisar no dia da gravação que eu nunca usei. E aí fomos gravar a semifinal da Martins Neto. Nós não fazia ideia do que nós tava fazendo, mano.
sabe? Sem roteiro, só vai. Só loucura, mano. Tipo, entrevistava um cara aqui, um ali. Eu não sabia direito filmar, sabe? Então, assim, o que me salvou ali foi que eu já tinha uma noção de edição de vídeo. A edição salva tudo. Entendeu? Então, eu não sabia direito o que eu tava fazendo, mas pela tela ali, o que eu assistia, eu imaginava como que eu poderia editar aquilo, saca? Então, mas eu não sabia se o áudio tava bom, não sabia nada. Isso aí eu fui só descobrir depois, na hora de editar. E aí, postamos o primeiro vídeo, tipo, de cara, deu sei lá, 10 mil visualizações. No YouTube. Canalzinho do zero lá, vixe, aí a gente já falou, caramba, mano, foi sucesso, né? A gente não tinha essa expectativa, né? Porque você pedir para as pessoas ir pro seu canal, se inscrever lá, é igual pedir voto na eleição. Porque hoje a disputa é da atenção, né? E todo mundo produz conteúdo, todo mundo quer chamar a sua atenção de alguma forma, e para você chamar a atenção do zero ali, tem que ter algo diferente, né? Sim. Tem que ter algo que de repente, desperte a atenção. E, cara, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus conteúdos. É inspiração para nós, tem muito a ver com a nossa proposta de trabalho, que você conta a história de pessoas que de repente não têm voz, dá luz para de repente para pessoas que precisam de luz, e o Contrafluxo é isso. É contar esse tipo de história, não só do futebol, mas também do atletismo, projetos sociais e tudo mais. Você acho que tem muito a ver com a nossa proposta. Eu acho que é muito bom a gente entrevistar alguém que cria conteúdo com tanta qualidade, porque o tanto de dica que o homem já deu pra gente, assim, tipo, né, e falando na maior humildade, assim, na maior boa vontade, tentando ajudar a gente, cara, não sei nem como te agradecer, assim, você foi um entrevistado, assim, muito especial pra gente e, cara, realmente foi demais passar o dia aí com você, cara. Pô, você é louco, eu que agradeço aí, não costuma passar tanto tempo com as pessoas assim, né? Então pra mim é sempre estranho, diferente, mas é da hora. Obrigado por terem me convidado aí, desejo toda a sorte do mundo aí pro trabalho de vocês, mano. Aqui atrás das câmeras, eu queria agradecer também por você ter dado uma atenção pra gente. A gente sabe que o bem mais precioso que nós temos hoje em dia é o tempo, né? E você tá dando uma atenção aqui pro nosso projeto que tá começando, tá engatinhando, tá saindo do forno. Mas tanto eu quanto o Tom, a gente tá muito motivado, né, de contar histórias. E nada melhor de contar histórias de um cara que conta histórias. E vida longa ao Knut. E vida longa a todos os seus projetos, irmão. Tamo junto. É nóis, tamo junto. Obrigado, mano. É nóis, time.